Graça e paz, irmãos. Carta aos Hebreus, capítulo 12, 1 ao 3. Está escrito assim: Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. A nossa reflexão para esse texto está no versículo 2. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus. O que acontece quando nós olhamos ou desviamos o olhar ou perdemos o foco da pessoa e da obra de Jesus Cristo? Acontece aquilo que aconteceu com Pedro, quando saiu do barco para andar sobre as águas e ir de encontro a Jesus. Pedro desviou o foco, o olhar, e começou a reparar na força do vento, na agitação da água, e começou a afundar. É assim que acontece. Não perca o foco. Ou não perca Jesus de vista. O que aconteceu com as igrejas do Apocalipse? As 7 igrejas, cuja região está ali na Turquia, na Ásia Menor. Ali havia 7 igrejas. O próprio Jesus mandou João escrever cartas a cada uma delas. A cada uma delas. E em cada carta havia o reconhecimento, a análise feita por Jesus de como as igrejas estavam vivendo, o que havia no meio delas, se havia fidelidade ou infidelidade, se havia firmeza ou não na palavra. E elas desapareceram. Não existe nenhuma. Esses dias eu estava vendo um documentário sobre estas igrejas, as 7 igrejas do Apocalipse. Algumas, nem o lugar, não sobrou nada. Outras, existem ruínas, foram transformadas em museus, mas elas desapareceram. Cadê o cristianismo na Ásia? O que é que impera naquela região? E por que tudo isso aconteceu? Porque perderam o foco.
Perder o foco é um desastre na vida. Isso não só em matéria espiritual, mas em todas as áreas da vida. A gente precisa ter foco. Precisa ter visão. Precisa ter propósito e caminhar. O texto bíblico está dizendo aqui, olhando firmemente. É caminhar sem vacilar, é caminhar sem hesitar. E aqui nós estamos falando de vida espiritual. E é sempre bom lembrar, e nós vamos continuar insistindo nessa tese e batendo nessa tecla, porque infelizmente nós não fomos ensinados e não aprendemos, e poucos são os que têm coragem de mostrar essa realidade bíblica de que nós não somos 100% seres espirituais. Nós temos um corpo físico que não foi pregado na cruz. E nós temos uma alma que abriga os nossos sentimentos e as nossas emoções. E quando o apóstolo Paulo escreveu aos Filipenses e diz que nós devemos desenvolver a nossa salvação e que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la, a Bíblia está ensinando-nos que o que Deus fez por nós na cruz foi incluir a nossa natureza adâmica no corpo de Cristo, para que ela morresse ali para o pecado. E na ressurreição com Jesus, Deus ressuscitou com ele um novo homem. Quando o profeta Isaías diz no capítulo 53 que Jesus carregou naquele madeiro todas as nossas dores e as nossas enfermidades, ele está tratando de coisas espirituais. Porque continuamos neste mundo aqui com um corpo físico que veio do pó da terra, sujeito a doenças e a enfermidades. E nós buscamos tratamento para isso. Então nós temos um corpo físico que é o templo do Espírito Santo e ele precisa ser cuidado. Mas na carta aos Tessalonicenses, o apóstolo Paulo diz também que o Deus da paz nos santifica em tudo, no corpo, na alma e no espírito. Então nós temos uma alma que é o centro das nossas emoções, dos nossos sentimentos, e nós devemos cuidar dela, dos nossos pensamentos. E o apóstolo Paulo diz na carta aos Romanos, no capítulo 2, que nós devemos buscar todos os dias a renovação da nossa mente. Então nós precisamos tratar dessas coisas. O ser holístico, completo, corpo, alma e espírito. Deus fez por nós aquilo que não podíamos fazer. Não podíamos pagar o preço da nossa redenção. Nascemos mortos espiritualmente, mas Ele nos deu vida em Cristo. Eu não podia fazer isso. Mas quando Caim se rebelou contra Deus, e Deus disse para ele: por que o seu semblante está descaído? Por quê? O pecado está à sua porta, batendo na sua porta, mas cabe a você dominá-lo. Deus não disse que faria aquilo por Caim. Aquilo que nos cabe fazer, Deus não vai fazer por nós. Então, buscar o crescimento, buscar a renovação da mente, buscar o cuidado com a saúde física, espiritual e mental, cabe a nós. Deus não vai fazer por nós. É muito cômodo cruzar os braços. O Senhor está trabalhando para mim, eu não preciso fazer nada, eu já nasci de novo. O novo nascimento é no espírito, não é na alma e não é no corpo físico. Isso a gente precisa aprender e pôr em prática na vida, senão a gente fica patinando. Patinando. Eu vi uma frase hoje pela manhã que eu achei bacana. Eu vou ler aqui. E faz sentido.
Ele disse: não deixe o seu passado fazer de você um prisioneiro. Ele foi uma lição e não uma sentença. Há muitas vezes experimentaremos a abundância que Jesus veio trazer. Ficamos capengas, capengando, patinando e não saímos do lugar. Pense nisso. Isso faz sentido. É bíblico. Não é novo. A gente aqui não sabe e precisa aprender. E para aprender a gente precisa ter humildade de reconhecer que não sabe. Como é que é isso? E é interessante porque um dia alguém falou para você do Evangelho. Você não sabia. Você não sabia. Mas você teve que ouvir. Você teve que procurar ajuda nas páginas das Escrituras e orientação para ver se você estava no caminho certo. Por que as outras áreas da vida a gente não precisa de ajuda? Ou acha que sabe tudo e não precisa de nada? É só uma questão de reflexão. Há muita gente amarrada, presa no passado, patinando na vida, não progride, não prospera, não evolui, porque está amarrada, presa ao passado. Ah, mas se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram, espirituais. As emocionais e o seu corpo físico, não. Eles continuam e você precisa tratar deles. Não perca o foco. Quando a questão é espiritual, a Bíblia exorta-nos a manter os nossos olhos fixos na pessoa do Senhor Jesus. E se o diabo entrar no seu caminho, resista. De que jeito? O autor da carta aos Hebreus está dizendo: olhando firmemente, resista com firmeza, fervorosamente, e continue olhando para Jesus. Se focarmos no mal e no oculto, fatalmente seremos enlaçados pela sua sedução. E como é que nós caminhamos nessa vida, neste mundo? Muita gente presa, amarrada, olhando para o passado, sem se desprender dele. Aquilo em que você põe o foco se torna a sua fonte de direção. É para cá que eu vou. O que é que Deus disse para Josué? Josué, medita no livro da lei. Uma vez por semana. Né? Uma vez por semana. E está bom demais, Josué. Ele diz: dia e noite. E não te desvies, nem para a direita e nem para a esquerda. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé. Se o seu foco em matéria espiritual, e a gente precisa separar as coisas. Eu tenho um corpo, tenho uma alma e tenho um espírito. É o ser tripartite. 3 partes. Se o seu foco em matéria espiritual estiver dirigido para fora da rota por tempo suficiente, ela se tornará o seu destino. Então é olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. Não subestime o homem da iniquidade. A vida dele é uma vida
de rebelião contra Deus. Nós vamos ler um texto aqui, e eu nunca tinha prestado atenção, ou até então não tinha vindo à mente a sutileza do que o apóstolo Paulo escreveu em relação ao homem da iniquidade. Ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, tá certo aí, acharam? Acharam? Nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo que tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém, de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus, ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Isso aqui é que me trouxe um fato novo. Dá para a gente ficar pensando que os momentos que hão de anteceder o arrebatamento da igreja, este homem da iniquidade, e como diz João na primeira carta, ele já opera. E nesse texto o apóstolo Paulo vai dizer aqui que o Espírito Santo é quem impede que o homem da iniquidade haja na sua plenitude. Porque o que ele deseja é ser adorado. Ele fez a proposta para Jesus: olha, tudo isso eu te darei se você me adorar. Ele quer só a adoração, porque ele quer o lugar de Deus. Ele quer estar no lugar de Deus. Aí a gente fica imaginando ele entrar no templo para ser adorado, não é verdade? No santuário. É o que está escrito aqui, não é? Olha, o versículo 4. O qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Correto? Entra no templo, no santuário para ser adorado. Mas onde é que está o santuário de Deus? Então percebem onde é que ele quer assentar-se e comandar? Em você, em mim, nos cristãos. Não é nas quatro paredes. Aqui dentro. É isso que ele quer. É isso que ele busca e que ele almeja. E pouca gente se dá conta disso. Pouca gente se dá conta disso. Mas ele continua aqui. O versículo 5. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora, sabeis o que o detém, para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Ele já opera, mas a plenitude, ele vai agir quando o Espírito Santo for tirado da igreja, da terra. Subir com a igreja. Por ocasião do arrebatamento. Aí a gente diz assim: as pessoas vão comer o pão que o diabo vai amassar. Aí ele vai agir na sua plenitude. O que impede a ação dele na plenitude é o Espírito Santo.
E ele vai sair daqui junto com a igreja no dia do arrebatamento. Versículo 7. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Então, será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade. Antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então Deus manda a operação do erro para aqueles que não querem saber da verdade e fazem da mentira a sua verdade. Pensam que estão contribuindo com a verdade, com a justiça de Deus, quando são instrumentos do diabo, de Satanás. O homem da iniquidade pretende se assentar no templo físico de Deus para ser adorado. Nós somos o santuário do Deus vivente. Mas ele também está praticando a perfeita rebelião no seu próprio corpo físico, quando você se rebela contra Deus. A porta é estreita, né? É bem apertada. É um funil. Jesus disse, olha, são poucos os que acertam com ela, com a porta estreita. É bem estreita. Ah, Cristo vive em mim. Quais são as suas atitudes? Qual é o seu comportamento? Eu que sou o juiz. É a palavra de Deus que julga. É a palavra dele. Cristo vive em mim. Como é que você tem vivido? Eu já nasci de novo. É nova criatura. Cristo vive em você. Você tem sido obediente à palavra? Ou apenas conhece? O diabo também conhece. E talvez até melhor do que a gente. Mas ele tentou Jesus usando as Escrituras. Ele não foi usar um outro livro qualquer. Ele foi usar a Bíblia, as Escrituras. Ele conhece. Não é o conhecer que faz a diferença. Não é o saber que faz a diferença. É a obediência, a prática. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, 16 e 17. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O seu corpo, o corpo da nova criatura, daquele que nasceu de novo, é templo do Espírito Santo, é a habitação da Trindade. Está dizendo que é sagrado. Deus comprou, pagou o preço da redenção para fazer a habitação. Você tem que cuidar dele. Saúde física, saúde espiritual, saúde mental.
Essa mesma carta, no capítulo 6, 1 Coríntios 6, versículo 19 e 20. 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Estou lembrando aqui do que Jesus disse, capítulo 14, João, capítulo 14. O texto que nós estamos lendo aqui de 1 Coríntios, o apóstolo Paulo está dizendo que o nosso corpo é santuário de Deus, que o Espírito Santo habita nele. Agora aqui no capítulo 14 do Evangelho escrito por João, no versículo 23, Jesus disse assim: respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Então você pode dizer que o seu corpo é templo, é a habitação da Trindade, Pai, o Filho e do Espírito Santo. Você tem que cuidar dele. Você não cuida da sua casa, onde você mora? Eu cuido da minha. E vejo as pessoas cuidando, até alguns até em excesso, né? Limpeza, estragou alguma coisa, conserta, danificou a parede, vai lá, pinta de novo, arruma a casa onde a gente mora. Mas o seu corpo físico é a habitação da Trindade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E ele tem direito, porque ele pagou o preço, ele comprou. Está aqui, 1 Coríntios 6, versículo 20. Porque fostes comprados por preço. Você não era propriedade dele, nós não éramos. Romanos capítulo 7. Ele diz isso no versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo. Fomos atraídos no corpo dele e lá nós morremos para o pecado, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Então, se é para pertencer a Deus, eu não pertencia. Eu não nasci pertencendo a Deus, porque a Bíblia me informa que eu nasci morto espiritualmente, em pecados e delitos. No corpo de Cristo eu morri para o pecado e nasci para Deus. Eu não pertencia a Ele, agora eu passei a pertencer a Ele. Por que o anticristo terá o poder de Satanás para agir na plenitude? Por quê? Porque a sua rebelião é perfeita e completa. E é isso que ele quer incutir na nossa mente e colocar no nosso coração. Ele fez isso no céu. Satanás fez isso no céu. Se rebelou contra Deus. E não foi ele sozinho. A pessoa nunca age sozinha. Sempre leva uma comitiva, arrasta uma multidão atrás de si. Observem os fatos. Observem os fatos. Ela não vai sozinha. Ela age e arrasta alguém, uma multidão. E Deus é Deus, né? Ele estava no trono e está sentado no trono. O que ele fez com Satanás? A antiga serpente, o diabo, o dragão, jogou na terra.
E na terra, ele quis continuar o que ele iniciou no céu. A rebelião. Foi lá no ouvido da Eva. Por que ele não foi no ouvido de Adão? Adão tinha recebido a mensagem diretamente de Deus. A Eva recebeu do Adão. Então ele foi lá, vou na parte mais fraca. Aquela que não está firmada. Aquela que não tem certeza do que ouviu. Está na dúvida. Pode comer. Embora Deus tenha dito que vocês vão morrer para Ele, eu garanto que não. Comam. E a sentença de Deus não falha, não é? A palavra dele não volta atrás. Comeram e morreram para Deus. Todas as vezes que eu penso no episódio, isso me causa um impacto, sabe? Uma tristeza. O casal no jardim. Jardim. Jardim não é coisa feia, é coisa bonita. Árvores frondosas, paz, silêncio, ausência do mal. Deus todos os dias conversava com o casal. Aí a Eva foi lá e a cobiça dos olhos, nossa, que árvore bonita. Mas no meio de tantas árvores, justo aquela que Deus disse para não comer. Não apenas comeu, como ofereceu para o marido e ele também comeu. Pronto. E Deus teve que cumprir a palavra, não é? A primeira coisa que veio foi o que? Tentar se esconder de Deus. Fugir de Deus. Veja como as pessoas no mundo do pecado não querem saber de Deus. Fogem, se escondem. Por quê? Porque Deus traz à tona aquilo que você é. Olhe para você, a luz de Cristo mostra quem você é. Traça o panorama, a ressonância, né, o raio-x. O raio-x até que não mostra muito, né? A ressonância mostra mais, melhor. Olha quem você é. Nasci morto espiritualmente no pecado, não pertencia a Deus, não era filho dele. Agora a palavra me mostra quem eu sou e o que Cristo fez por mim na cruz, para que eu seja uma nova criatura e para que ele passe a viver em mim. Esse foi o conserto que Jesus veio fazer do estrago que o diabo fez no jardim do Éden. E Jesus veio consertar, veio dar vida a quem não tinha vida. Agora, nascendo de novo, você ganha vida de Cristo. Na cruz, em Cristo. Não perca o foco. Não se distraia e não olhe para as circunstâncias, para o que os outros estão fazendo, mas para o que Jesus fez, olhando firmemente para o autor e o consumador da fé. É Ele, Jesus. Este iníquo, o homem da iniquidade, será a própria antítese do nosso Senhor Jesus Cristo. E é por isso que ele é chamado de anticristo, porque ele é contra Cristo. Vamos ver aí o que João disse na primeira carta, capítulo 2. A partir do versículo 18, ele escreveu assim: Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram de nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís a unção que vem do Santo, e todos tendes conhecimento.
Não vos escrevi porque não saibais a verdade. Antes, porque sabeis, porque a sabeis. E porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo. Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Não perca o foco. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Não perca o foco para não ser enganado. Embora isto se aplique a todas as gerações, desde os dias de João, este é um texto, um versículo profético que aponta para a geração final, antes da volta de Cristo. Por isso que João diz, é a última hora. São os últimos dias. O mistério da iniquidade é o princípio oculto de que a rebelião é feitiçaria. E este princípio está em operação nos nossos dias. E a iniquidade irá piorar progressivamente, até que o homem da iniquidade se revele. Essa rebelião aperfeiçoada não virá como um choque, porque o mistério da iniquidade tem operado na nossa sociedade e nas igrejas. E você pode questionar, mas nas igrejas? Sim, é onde a obra da iniquidade é mais enganosa, dentro das igrejas. Lá fora da igreja, Satanás tem domínio pleno e manipula as pessoas. Então ele quer atacar as igrejas. E ele faz isso de muitas formas. Segura na cadeira aí. Igual quando você está dentro do avião, que vai ter turbulência. Segura na cadeira. Segura. O espírito do mundo se esgueirou, vai escorregando devagarzinho, assim, dentro das igrejas. A rebelião está se tornando cada vez mais um modo de vida aceitável, um estilo de vida, um modo de vida. Existem muitos aspectos da rebelião que consideramos normais e que teriam horrorizado não apenas a igreja, como a sociedade de 40 ou 50 anos atrás. E hoje estamos aceitando dentro das igrejas. Por exemplo, segura mais firme na cadeira, segura. A maneira como os filhos tratam os pais. Como os pais educam os filhos. Como as pessoas falam dos seus pastores. O desrespeito para com os líderes, para com aqueles que exercem a autoridade, os quais Deus concedeu. A falta de ética dentro das igrejas,
nos negócios, na política e assim por diante. É obra do anticristo ou não? Não tem nada do Espírito Santo nisso aqui. Nada. Não é a ação do Espírito Santo. Essa mesma aceitação respingou dentro das igrejas. Estes padrões de pensamentos e de comportamentos são contrários à obediência, mas eles se desenvolveram na mente. Eu vou falar dos crentes, não vou falar dos cristãos. Na mente dos crentes, tudo pode. Tudo é permitido, não tem problema. O que importa é você. Mas Deus está acima. Está acima. A quem eu devo agradar? A quem eu devo procurar aprovação? Dos homens ou de Deus? Precisamos mudar o nosso modo de pensar. A renovação da mente. Como é que você pensou a vida toda? PNL. Uma sigla. P de pato, N de Newton, ou do navio, e L de laranja. Programação neurolinguística. Eu falei aqui, li várias vezes, falei aqui algumas, e vou continuar falando. O nosso cérebro possui mais de 100 bilhões de neurônios. Não sei como é que faz a conta, mas é o que todo mundo ensina. A ciência ensina. Cada neurônio é como se fosse um disco rígido de um computador. Você tem mais de 100 bilhões de discos rígidos de computador no seu cérebro. E muitos vivem patinando. Programação neurolinguística, PNL. Reprograme. Novo nascimento não é você fazer tudo de novo? E por que o resto da vida não? Você tem que continuar patinando ou andando para trás, amarrado ao passado, preso ao passado. Precisamos mudar o nosso modo de pensar, reprogramar e renovar a nossa mente, reestruturar a nossa psique, sob pena de não experimentarmos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O reino de Deus não é uma democracia. É um reino governado pelo rei. Não é monocracia, uma democracia. Cada um faz o que quer, a gente respeita todo mundo. O discurso é maravilhoso. Não, a gente faz o que Deus quer, não o que eu quero. Ele não me comprou para eu continuar fazendo o que eu quero. Ele pagou o preço da minha redenção para eu servi-lo, adorá-lo e ser obediente à sua palavra. E me desenvolver e crescer como gente, como pessoa, como cristão para glorificar o nome dele. E não para ser um difamador do reino dele aqui na terra. Ele é estruturado por uma ordem do rei. Os membros do reino estão sujeitos a ele. E isto não é uma opção. Vou ver se eu quero, não. Não, se você não for obediente, você estará servindo e sendo manipulado pelo diabo. Existem consequências que são quando estes ensinamentos são ignorados, negligenciados, ultrapassados ou violados. Deus retribui a cada um o que cada um merece. Aquilo que plantamos, colhemos. Deus nos perdoou em Cristo, mas não nos inocentou e não nos inocenta daquilo que fazemos. As consequências vêm.
Jesus advertiu a esse respeito quando seus discípulos pediram indicações sobre a sua segunda vinda. E ele disse que ocorreriam sinais nos céus e na terra, em Israel, na sociedade, na natureza e na igreja. E ele citou a rebelião desenfreada como um indício do fim iminente. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, abra os nossos olhos, para que jamais percamos de vista o autor e o consumador da fé, Jesus. Amém? E amém.